Obrigado. Me pode confirmar que me está escutando? Sim, estamos escutando muito bem. Muito obrigado e felicitações pelo espaço de debate e de compartilhar as experiências, onde interpreto como diversos níveis de discussão. Claro, tem um componente que tem a ver com uma discussão técnica sobre agendas de reformas contemporâneas, atuais, mas também uma reflexão política muito interessante. E não tão somente que aborda todos os desafios atuais, como se fosse simplesmente uma análise de conjuntura, mas também incorpora uma perspectiva histórica do resultado dos desafios que a gente tem no nosso sistema de saúde, não simplesmente como uma análise de desempenho, mas senão como um resultado de quais foram os processos históricos de configuração e de reconfiguração do nosso sistema de saúde. E se uma expressão for muito clara, para mim tem sido a perspectiva da economia política, né? A gente tendo em conta esses dois momentos, da economia política, tentando de fazer uma interpretação, quais são os facilitadores, os elementos que são motores da mudança, do caminho das agendas atuais, como assim também as grandes limitações desses processos, mas também a economia política que explica a trajetória dos processos de reforma do sistema de saúde, esse que a gente tem atualmente e que é um pouco o resultado não somente de uma situação, de um episódio de alguns anos atrás, mas em grande parte de toda a dinâmica que tem tido o capitalismo e a condução que tem tido o Estado em diversos países da América Latina. Então, muitas vezes a gente faz uma grande redução, digamos, por uma questão de tempo, a gente acha que está muito claro, em parte, acho que das apresentações prevendo, é onde a gente encontra muita tipologia a nível mundial, especificamente quais foram as configurações que tiveram os sistemas de saúde em nossas regiões. Esse, não tão somente como nascidos no repolho, mas senão uma configuração política da configuração de cada um dos estados na América Latina, especificamente. Nesse marco, eu gostaria de distinguir algumas das dimensões importantes. Em primeiro lugar, a questão da segmentação, o peso da seguridade social, como um espaço de cobertura em paralelo, baseado sempre nessa lógica contributiva, e que é o resultado de grande parte dos países, não de todos, mas de muitos dos países da América Latina, especialmente. E que agora, como resultado de tudo que tem sido as reformas, eu gostaria de ser o suficientemente de abarcar tudo, das últimas 3 ou 4 décadas, o peso que tem tido a forte presença do privado, não somente em termos de o resultado enquanto a facilitar o desenvolvimento da mercantilização do aparato tecnológico, né? A gente pode falar dos medicamentos, na prestação dos serviços, mas eu gostaria de destacar o papel, o rol que tem tido o privado, não como parte de um processo natural, mas senão incluso como resultado de uma promoção, tem sido promovido pelos próprios processos de reforma. Não aunque seja como uma pincelada, assim, o que significaram as INSAPRE a final dos anos 80, grande parte das discussões das reformas no sistema de seguridade social na década de 90, incluindo o caso da Argentina, com a reforma da seguridade social nacional, especialmente, obviamente, Colômbia, com a Lei 100, posteriormente a República Dominicana, etc. Não como vocês muito bem mencionaram, no caso, muito claramente do México, com o seguro popular, mas também com maior ou menor desenvolvimento em distintos países, onde a seguridade social tem sido, entre aspas, a vanguarda
na primeira metade da segunda metade e primeira parte da segunda metade do século XX, aumentando as condições da cobertura como um resultado de conquistas de certos setores sociais que tem se transformado em uma plataforma que dava cobertura para a abertura de atores privados. Eu não sei se como financiadores, mas pelo menos como administradores dos recursos. E então, em grande parte, de recursos públicos, em grande parte como recursos que tinham a ver com os aportes contributivos, né? Os exemplos mais paradigmáticos, obviamente, nesse momento, têm sido os de Chile, os de Colômbia, e digo esses dois países especificamente porque não somente são os que estão na mesa e têm discutido grande parte desses desafios das reformas atuais, mas também porque são reformas que um dos elementos claves mais importantes que tem sido na mesa tem sido como um desprendimento dessa lógica que já estava instalada dentro de seus próprios sistemas. Olá, colegas. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Sí, sí. Oh, ¿aló? Ernesto. Sí, Sí, lo escuchamos. Bom, eu não sei. Houve um mistério aqui. O meu computador apagou do nada. Eu não sei se eu... Não sei. Mas, bom, eu estava falar sobre o argumento da participação do setor privado e, em alguns dos casos, os países sobre os quais nós discutíamos, eu não sei exatamente quando que a comunicação caiu, mas eu vou voltar um pouquinho no que eu falava, no ponto que eu dizia, e também tinha feito um comentário que, inclusive, quando você analisa, obviamente, a relação da economia política e a sua influência sobre a arquitetura do sistema de saúde, e com isso eu quero dizer que talvez eu possa ser um pouco contraditório, mas, em primeiro lugar, nós temos uma questão que pode ser um pouco complicada, mas que tem a ver com o desenho do sistema. Ou seja, não necessariamente é a resposta para uma discussão totalmente técnica com o que se refere qual é a arquitetura mais eficiente para poder garantir qualquer dos resultados de desempenho, mas o resultado da ação coletiva que é responsável do próprio desenho. Então, há um processo político que implica essa configuração institucional e não como resultado esotérico, eu diria, ou de uma certa adequação técnica que implicaria nisso. Não, isso seria por um lado, mas por outro, não seria bom simplificar demais qual é a combinação dos atores, dos seus interesses e as suas concepções que implicam nessa arquitetura. Porque, como foi comentado antes, às vezes o desenvolvimento dessa parte privada nas últimas 2 décadas, claro, eu não vou detalhar tanto por conta do tempo, mas inclusive também por causa do Brasil, com governos progressistas, o aumento da participação do setor privado, não só na parte do fornecimento, mas também no rol de muita segmentação do sistema, como são os planos complementares, nós temos aí dado espaço a um contexto de fortalecimento, de declaração, que é muito importante, de avanço, inclusive, sobre o SUS, e, portanto, isso, eu acredito que nos marca a complexidade de quais são os fatores políticos que realmente teriam, então, que transformar o sistema de saúde com um eixo central na perspectiva de direito e da mercantilização. Mas eu sei que nós temos pouco tempo e o meu papel, neste caso, seria ser complementar sobre as contribuições prévias que nós temos aqui, em relação a esse ponto especificamente. Então, eu acho que esse é um dos elementos que nós temos que aprofundar e discutir mais. Mas, claro,
nessa onda de reformas atuais e, como já foi mencionado sobre vários momentos, parecia que novamente os governos progressistas eles encontram barreiras muito grandes para fazerem reformas estruturantes, onde nós teríamos que ter essa articulação da parte da narração política por eixos, a questão também do direito à saúde como elemento central, já que, obviamente, essas iniciativas políticas estariam dentro de um vazio de uma entidade. Portanto, elas estão muitas vezes reforçadas por demandas prévias para poder falar de equidade como um elemento central e a solidariedade como um sistema e elemento central para poder estigmatizar posteriormente. Portanto, há muitos setores e setores também e meios que poderiam fazer parte de uma ação coletiva para poder garantir esse tipo de reforma estruturante. E não necessariamente estão aí acompanhando ou, pelo menos, são representados no debate legislativo que deve ser os mecanismos necessários para essa reforma estruturante. Uma pequena menção que eu acho que é importante falar, já pelo fato da derivação dos comentários dos nossos colegas sobre a experiência dos países, uma seria a questão de recuperação do público. Então, para mim, eu acho que isso é chave quando nós falamos de recuperação do público, porque nós temos que ter esse anseio e alimentá-lo sobre o que seria realmente o público. E sem um suporte fiscal, sem esse apoio ou contribuição tributária que seja suficiente, então o público não pode ser somente uma narrativa vazia, senão que tem que ser discutida a partir de uma perspectiva muito mais ampla de qual é o nível de participação do Estado e a contribuição da produção de riquezas e em que medida esse nível do governo pode participar dentro desta produção e poder intervir e regulamentar essa forma. Portanto, o nível de recursos públicos, de gasto público, não acredito que deveríamos assumi-lo simplesmente como uma discussão técnica. Inclusive, serve como referências do que seria 6% do PIB. E eu acho que também nós temos que aprofundar e saber exatamente o que significam esses níveis. E muitos dos países da região que nós temos que nos aproximar a esse nível de 6%, muitas vezes não chegam. No caso da Colômbia, eu acho que é muito ilustrativa, porque vai se aproximando a esse nível, desses 6%, e vai sendo administrado por uma lógica privada do sistema. Portanto, quando nós falamos da questão pública, nós temos que, inclusive, chegar a elementos que sejam efetivos, substantivos, que tratem da capacidade de resposta que tem que ter esses serviços de saúde e as suas intervenções, como saúde pública, coletiva, individual, e especialmente naqueles territórios onde ainda mais é necessário chegar. Eu não quero acusar novamente, ou colocar ali a lupa diretamente no caso da Colômbia, mas eu digo que é um caso emblemático onde nós temos a ausência dessa participação do rol do Estado. E regiões críticas, onde muitas vezes nós nos aproximamos a 6% do PIB, mas muitas vezes aparece o papel fundamental que é do Estado, mas quando nós falamos de ter exatamente essas intervenções territoriais. E é por isso que o público traz a essa discussão de que, para mim, é um elemento que pode ser um fator técnico que simplesmente, como se fosse a ponta do iceberg, para poder, então, intervir nessa capacidade de tema do acesso. Por isso, nós temos que entender que tem a ver com acesso integral. E não tem somente a ver com o tema de acesso à saúde, mas também há um conjunto de intervenções públicas, sejam elas intervenções de saúde pública ou elementos do que significa a intersectorialidade que acabou sendo uma determinante social. E com isso eu digo, esse é o acesso para que possamos ter resposta por parte do Estado a essas condições.
E isso eu acho que tem a ver com o acesso de um elemento central em diferentes países e as diferentes reformas que seriam muitas vezes mais restritivas ou muitas vezes mais amplas, porque eu acho que isso seria uma coluna vertebral. Porque quando nós falávamos sobre o tema de gastos trazendo do bolso isso, eu acho que esse é um tema que você tem que ter atenção a ele, mas simplesmente não tem que ser pensado como se fosse uma barreira de acesso que possa invisibilizar o restante das barreiras de acesso. E, novamente, não há nenhuma questão da minha parte aos países como o da Colômbia, mas eu acho que são países campeões em relação à redução de gastos que são diretamente do bolso, mas sim como barreiras estruturantes ao acesso, ao resto das barreiras de acesso do serviço. E, portanto, há algo da economia política que tem a ver com as concepções que nós compramos. Ou seja, onde você tem o gasto do bolso ou simplesmente uma dimensão onde você tem uma cobertura universal, e aí onde nós muitas vezes nos perdemos na história de qual é o papel da intervenção que pode ter o Estado para poder trazer uma luta de conjunto de barreira de acessos. E é por isso que, claro, eu não quero demorar muito, claro, e ainda mais pelo problema de conexão, mas o tema da intersectorialidade tem sentido quando nós discutimos essa capacidade de resposta por parte do Estado. E quando nós falamos do tema da participação social, eu acho que seria fundamental nos distanciarmos na visão da participação social, mas simplesmente trazer uma validação, inclusive um facilitador dessas intervenções da saúde pública, para poder ser pensado como um ator-chave dessa ação coletiva que nós mencionávamos antes. E, obviamente, por uma questão habilitadora no nível territorial para que seja uma ação coletiva, não somente no nível macro, mas também que seja habilitado como um ator-chave nas intervenções territoriais. Bom, eu acredito que pelo menos os pontos mais importantes da minha parte, as mensagens mais importantes, eu acho que eu coloquei, mas eu não quero adicionar muita coisa da minha parte que não tenha a ver com a complementação da discussão dos aportes que nossos colegas nos deram, e então eu gostaria de me colocar nessa posição, então eu gostaria de agradecer por participar desse espaço. Obrigado.